Olá, você está no Palavrinhando. Ela é Roseli Mazulo E ela é Rosana Freneda. e a gente está aqui para Palavrinhar. Palavrinhando, educação, porque aprender é sempre um novo começo. sorteio? Sorteio, gosto de sorteio. Vamos lá, Então, enquanto eu sorteio, capricha na palavra, que eu capricho aqui nos meus pedidos de praxe para você curtir muito o nosso canal, ativar o sininho para ser lembrado todas as vezes que um episódio novo for ao ar. Viu o vídeo, gostou, compartilhe, mande para alguém que você goste, que queira que também ouça o que nós estamos falando aqui. Inscreva-se no canal, comente, diga se a gente está no caminho certo, sugestione, sugira alguma palavra, algum tema, tudo isso logado, porque o senhor YouTube te ignora se você não tiver logado. e a E palavra aí vai, é doçura. Vamos lá. Doçura, qualidade do que é doce, doce, dulçor, açúcar, mel. Qualidade de quem é meigo, meiguice, ternura, afetuosidade, amorosidade, afabilidade, delicadeza, carinho, afeto. Qualidade do que é suave e brando, suavidade, brandura, amenidade. Também é aquilo que é agradável e prazeroso. Delícia, deleite, prazer, regalo, deleitamento, deleitação, regozijo, satisfação. Olha que palavra fofa. fofíssima. Tudo de bom que a gente gostaria que a vida nos trouxesse e a gente amarga com mau humor, com desconfiança, desconfia de todo mundo, acha que todo mundo vai puxar seu tapete, todo mundo vai fazer mal a você. Gente, para com isso. Então, mas eu não sou doce, não tem nada de doçura, gente. Ela estava falando lá, eu falei, eu até tento ser doce, mas eu tenho um lado meu aqui que de vez em quando o bicho sai. Então, é que a gente normalmente alia a doçura a palavras doces, a diminuição de intensidade das coisas, mas a doçura também está na lealdade, Ah, bom, aí sim. nas boas atitudes, porque não adianta você ter mel na boca e fel no coração. Porque tem muita gente que é assim, fala uma coisa e pratica outra. Então é muito mais prazeroso observar alguém que é doce nas suas atitudes, como você o é. Você é acolhedora. Ela é uma leoa quando se trata de pessoas de quem ela gosta. Ela defende, acolhe, apoia, faz orações. Eu acho que não tem nada mais bonito do que alguém fazer uma vibração, né? Como nós somos espíritas, a gente fala de vibração. Então ela está sempre. Às vezes eu estou mal, ela. Daqui a pouco eu tô bem. Aí eu falo, o que você fez? Eu imaginei uma luz azul ao seu redor. Se isso não é doçura, eu não entendo do que é doce. E com o meu Aí sim. tamanho, eu devo entender muito do que é doce. Entendeu? Mas são formas, né, de você levar uma relação, entender a vida. Porque não é só no tom da voz que existe doçura. Né? A gente tem muito essa referência, Rô. E às vezes a pessoa é toda maluquete, como você, né? Toda over, mas que nas suas atitudes mostra a que veio, né? Então, cada um tem um jeito de se expandir, mostrar o que sente, como vê a vida, como vê as pessoas. Então a gente tem de parar de colocar num quadradinho as coisas e, sabe, aumentar o nosso campo de visão, porque você vê uma palavra que a gente remete a doce, mas olha quantas vertentes tem essa doçura, né? Tem até um provérbio, a gente pega moscas com quê, né? Com mel. Abelha, né? Você pega a abelha, você trai a abelha. Desculpa, não é mosca, é abelha. Mosca é outra coisa. Ai, Jesus amado. Mas, enfim, você atrai a abelha através do mel, né? Então, de fato, às vezes, é muito mais interessante a gente ser um pouco mais amável,
Eu às vezes me cobro muito, né? Até brinquei, falei, não tenho nada de doce, mas de fato eu sou, eu tenho um jeito estúpido de amar, né? Eu não sou a pessoa que ama ficar fazendo carinho, sabe? Essa não sou eu. Se eu estou fazendo isso, me interno. Tem alguma coisa errada. Eu sou, como a Rose sempre fala, eu sou da ação, né? Então, a minha forma de ser doce, de demonstrar amor, é agindo. E não ficar de nhenhenhé. Às vezes, eu quero que as pessoas... Por exemplo, você tem uma pessoa que eu gosto muito, que convive comigo, se a pessoa está em depressão, por exemplo. Eu não sou a pessoa que vai ficar, porque eu entendo, é assim. Eu vou para cima, no sentido de, bora, vai pro fundo do poço, porque você vai bater e você vai subir. Eu não sou a pessoa que vai ficar com pasmaceira, mantendo o outro naquele mesmo lugar. Eu vou fazer a pessoa ir pro fundo do poço, porque depois de lá, ela não tem outro lugar. Ela tem que subir. Então, eu sou que busco isso na pessoa. E ela vai estar na borda esperando a pessoa subir. Com certeza. É isso que eu digo, né? Eu sou mais do carinho, eu gosto de toque, eu gosto de falar para as pessoas. Né? No nosso último treinamento, a palestrante perguntou, né? Vocês falam eu te amo para as pessoas? Eu falo muito eu te amo, e quando eu penso no eu te amo, e às vezes isso pode parecer falso para as pessoas, porque eu tenho muita facilidade em dizer eu te amo, porque eu remeto a uma fala do Oswaldo Montenegro, que diz que amar é querer o bem do outro. Então, como eu quero o bem de todos, eu amo todo mundo. Eu tenho essa facilidade, mas é um jeito... Né, eu tenho muita dificuldade. Então, é um jeito que cada um tem de demonstrar. Isso é importante. Eu acho que a gente tem feito isso algumas vezes em alguns sorteios de palavras, sempre trazer o lado oposto disso. Porque a gente não precisa ser doce como mel, mas não pode ser como fel. Eu acho que nós estamos vivendo muito o oposto disso. Porque ser meigo, ser gentil, ser educado, ser complacente, sempre traz a imagem de insegurança, de fragilidade. E a gente tem de dissociar as coisas. Para eu ser forte, eu não preciso massacrar o outro. Né? Para eu ser forte, eu não preciso agredir. E a gente vive hoje nessa polaridade. Né? Quem é meigo, nossa, é enfadonho, é chato, é entediante. Então, para eu ser visto como alguém de poder, de comando, de liderança, a gente vê isso até nas empresas. Tem de dar um soco na mão. Não necessariamente. Soco na mesa. Né? Na mesa, perdão. Então, a gente precisa parar de polarizar isso e estabelecer comportamentos dentro de caixinhas, porque cada um vai ser doce da sua maneira. Seu jeito. Mas o que é inegável no meu entendimento é que para se viver bem em sociedade, manter relacionamentos, porque a gente vive em sociedade por mera necessidade. Então, a gente precisa, né? A gente precisa viver em sociedade, precisa que as pessoas, por exemplo, eu ouço, né? Pessoas falando, eu não preciso de ninguém, não preciso que ninguém goste de mim. Eu preciso que as pessoas me admirem, me respeitem, gostem de mim, primeiro no campo profissional, porque o meu trabalho tem de ser validado. Então, são pessoas que consomem o meu trabalho. Então, sim, eu devo ter um relacionamento, no mínimo, agradável com as pessoas. Então, o que a gente fala aqui é de polarizar, no sentido de por que eu preciso amargar a minha boca para agredir, porque o que a gente vê hoje, né, é muito mais agressividade do que doçura. E eu vejo essa agressividade, se vocês me permitem, como um pedido de socorro. Mas é fato, né, Rô? Né? A pessoa não identifica isso nela, ela não sabe que ela está pedindo socorro, mas é uma maneira, inclusive, de chamar atenção, né? Sim. Quando você está lá na outra ponta, sendo má, falando palavras para ferir, a pessoa, de fato, ela é a maior sofredora, né? A que está mais ferida. Porque se ela está querendo ferir alguém, é porque ela está se sentindo ferida. É muito legal quando a gente fala sobre essas questões,
para começar a avaliar melhor o nosso comportamento, o comportamento das pessoas que estão com a gente, e olhar mesmo, mas por que ela está fazendo isso? Por que ela fala assim? É porque ela é uma pessoa ferida, ela é uma pessoa magoada com a vida, e ela está querendo levar você para o mesmo lugar que ela está. Porque quando a Rose falou ali de que nós, de fato, a gente precisa, né, já é comprovado cientificamente, que o ser humano precisa de outro ser humano. A gente não consegue viver sozinho. A gente sozinho, a gente vai ficar doente. Então, as pessoas que optam em viver sozinhas, que não conseguem, é cientificamente comprovado que a doença que ela teve, ou que ela vem a ter, ela veio desse isolamento. Então, é um problema sério o isolamento social, porque vai te trazer doenças. A gente tem no nosso cérebro, eu não sei se a gente já falou isso em algum episódio, ou se a gente fala isso no Habilidade 360, né? Que as coisas um pouco se misturam. Mas a gente tem aqui um grupo de neurônios chamados neurônios espelho. O que são esses neurônios? Eita, que tá difícil hoje! Esses neurônios espelhos. São os neurônios que eles se situam principalmente aqui no lobo pré-frontal, e eles são muito úteis, inclusive, quando a gente nasce. Porque pode perceber que o bebê imita os pais. Se o pai está rindo, ele ri. Se o pai faz careta, ele faz careta. Então, são os neurônios de convivência. Você pode perceber que há alguns lugares que uma pessoa faz assim, daqui a pouco todo mundo está cruzando o braço. Já viram como piada em gibi, ou mesmo nas redes sociais, alguém para e está olhando para o céu. Está lá olhando. Todo mundo vai passar e vai olhar. Vai querer saber o que a criatura está olhando. Isso são os nossos neurônios espelho agindo. Ou seja, se nós temos esses neurônios, é porque é essencial que a gente conviva com os outros. Então, se você é dessas pessoas, eu não preciso de ninguém, é bom viver sozinho, preste atenção. Por que você está nessa amargura? Que é uma amargura. Então, descubra por que você se isolou. Se você não quer ficar doente, então volta para a vida, volta para as relações, né? Não precisa se relacionar com o mundo inteiro, mas com pessoas específicas, né, Rosinha? Mesmo porque, além disso, onde está a evolução, o aprendizado, o crescimento intelectual, cultural e, inclusive, espiritual? Porque a grande escola é o relacionamento. Quando a gente pensa, quando você senta com alguém, né, no sábado, no domingo, nós nos sentamos com algumas pessoas, e assim, nós estávamos ali embevecidos de ouvir pessoas falando e o quanto nós estávamos aprendendo numa manhã de domingo, presencialmente ali, ou seja, a gente deixou as nossas coisas de lado para estar ali e aprender com pessoas. Inclusive aprender a ser melhor, né? A entender que no outro existe uma diferença, assim como você quer ser respeitado pela sua individualidade, você deve respeitar o outro pela individualidade dele. E muitas vezes o recolhimento se dá porque eu não consigo conceber a ideia de me relacionar com pessoas que pensam diferente de mim. De ser contrariado. Né? De ser contrariado. É o mimimi, mimado, mimado, mimado. Ou seja, eu prefiro fechar a porta da minha casa, porque aí eu não vou ter de ouvir uma pessoa falar de algo diferente daquilo que eu vejo acredito como verdade absoluta. Né? Porque verdade existe a minha, a sua e uma que a gente sequer vai conhecer na vida. Porque todos nós temos as nossas verdades, sim, né? Sim. Então, o interessante é a gente aprender a conviver com essas diferenças, com o que o outro pensa é diferente do que eu penso, mas isso não significa que eu não preciso conviver com essa outra pessoa. Eu posso não gostar do jeito que o outro pensa? Posso, tenho todo esse direito. O que eu não posso é desrespeitar, né? A ideia do outro. Ai, mas é uma anta, porque a gente tem muito essa coisa, né? É uma anta, porque olha só o que está pensando, olha só a verdade dele. Então a gente já parte para o ataque, partindo do princípio que você é a melhor bolacha do pacote e que o outro é um retardado, é uma anta, é burro, é estúpido, enfim. A gente tem um monte de nomes aí que a gente dá para pessoas que não
concordam ou não têm o mesmo pensamento que a gente. E quando a gente entender que essa é a graça da vida, que os pensamentos diferentes é que nos possibilita crescer, melhorar, porque ou eu não quero pensar daquele jeito, ou eu olho e falo, é um ponto de vista diferente, deixa eu pensar melhor, deixa eu avaliar melhor, que é o que a Rô falou no quesito da evolução. Então, como é que eu vou evoluir se todo mundo pensa igual a mim? Eu estou no mesmo lugar, não rola. Eu só consigo quando eu saio da minha zona de conforto. Por isso que é muito legal a gente ter núcleos de amigos diferentes, sabe? O núcleo de amigos da física, o núcleo de amigos da história, o núcleo de amigos da matemática, porque são pessoas que pensam diferente. E essas pessoas só agregam, só vai agregar. O que eu posso entender que é bom para o meu crescimento, eu vou absorver. O que eu acho que está fora, eu simplesmente ignoro. Mas eu não preciso malhar a pessoa por conta disso, por ela pensar diferente. E outro detalhe, né, gente? A gente esquece que nós todos, a gente mais ou menos está no mesmo nível, né, evolutivo. Se estamos nesse planeta aqui, é que está todo mundo muito igual, né? Tem um pouquinho ali para cima, o outro pouquinho abaixo, mas a média é a mesma. Então, a gente está todo mundo aqui querendo aprender. E se você sabe mais do que o outro, parabéns para você. Qual é a sua obrigação, né? Obrigação no sentido não obrigação. É puxar o outro para o seu lado. É trazer o outro para o campo da informação. Exato. Se você sabe mais, você vai ensinar. Se você sabe menos, você vai aprender. Então, precisamos um dos outros, né, Rô? Então é ter essa doçura, né? Quando eu falei que eu não sou doce, porque eu sou... meu marido fala que eu sou um caminhão desgovernado ladeira abaixo. Vocês imaginam o meu processo aqui. Estou aprendendo. Juro que eu estou no processo de aprendizagem. De ser mais doce no sentido de esperar um pouco, ter mais doce na tranquilidade. Vou trazer para a tranquilidade, para ser mais tranquila, sabe? Mais... E ó que haja meditação, viu, galera? É meditação de manhã e à noite para eu vir para o equilíbrio, para eu... Então, eu acho que essa doçura, para mim, caberia mais aqui para o equilíbrio mesmo. Porque a gente está aqui para aprender. Eu não sei mais do que ninguém, não sou melhor do que ninguém, estou aprendendo tanto quanto. Às vezes a gente está nessa posição de professora, de facilitadora, de treinadora, de mentora, né? Porque a gente já passou por algumas coisas. Então, a gente consegue dar um direcionamento para vocês, para que vocês não repitam os erros que a gente já cometeu. Então, a nossa função é, isso aqui vai dar ruim, porque a gente já fez. E não deu certo, deu ruim, deu errado. Então, a gente é esse parâmetro, né? Com 60 aí, a gente já está na casa dos 60, gente. Então, são 6 décadas aí de aprendizado, né? Então, a gente tem realmente muita coisa para entregar para quem tem 20, 30, 40 anos. Até mesmo quem tem 50, né? Porque, da pior hipótese, a gente está 10 anos à frente. Mas não à frente de ser a melhor. Não, à frente porque a gente já percorreu o caminho. A nossa estrada é mais longa. Só isso. É só isso. E aí trazer essa coisa da doçura mesmo para a vida. Como é que a gente traz isso? Então, esse é o ensinamento que eu estou no caminho. Quem é que me traz isso? As pessoas que estão à minha frente. Elas me ensinam isso aqui. Quando eu chegar nesse lugar de doçura, vai ser a minha vez de ensinar quem está chegando. Então, é muito doido, né, Rô? Eu acho que vem aí a palavra para incentivar a nós todos a adoçar a nossa visão, sabe? Não é nem... A gente está falando aqui de palavra, de ação, mas a nossa visão em relação à vida, a nossa visão em relação à evolução, a nossa visão em relação à condição do mundo. Porque quando a gente adoça isso, a gente vê possibilidade, né? Tudo fica mais palatável, né? Não é à toa que açúcar é vício, né? Ele é agradável, né? Então, quando a gente aprende a olhar com mais doçura
até para as dificuldades da vida, né? A gente adota uma visão muito positiva, muito mais positiva. Quando a gente amarga, quando a gente tem ali, né, na boca o gosto do fel, tudo é muito mais pesado, tudo é muito mais intenso no sentido de ser ruim, né, de Campo ser vibracional, cruel, né? A gente estava falando do campo né? vibracional, né? Exato. Pode ver, gente, quando você tá do lado de pessoa que tá ó dia, ó ano, ó céus, ó azar, pessoas amargas. Você fica do lado de uma pessoa que reclama o tempo todo? E quando a gente começa a prestar atenção a isso, né, a gente entende o que é doçura, porque há pessoas que, independente do jeito que fala, você tem vontade de ficar junto. Tem pessoas que têm vontade de, sabe, você gosta da pessoa, mas ela tá vibrando o amargor da vida, tá ali com o fel, só enxerga o defeito das pessoas, só enxerga o defeito do mundo, tá tudo ruim, o mundo tá acabando, e as pessoas, você começa a vibrar e não há harmonia, né? Não há No episódio harmonia, anterior, né? episódio anterior, não há harmonia. Eu lembro, eu já comentei com vocês isso, e às vezes eu falo isso e evito falar porque eu sei que a Rosana fica emocionada, mas eu tive uma infância de caos, não estou me lamentando, eu amo a minha família e jamais trocaria a experiência, mas o meu primeiro momento de paz eu vivi ao lado da mãe da Rosana. Eu simplesmente estava sentada ao lado dela e eu senti uma paz que eu nunca havia sentido na vida. Essa mulher adoçou a minha vida. Sem falar, sabe, Rô? É uma questão de vibração. Né? Então eu tive vontade de ficar ali perto e falar, eu quero sentir isso por mais tempo, por isso que eu sou louca da calmaria. Eu falo, gente, experimente estar ao lado de uma pessoa que te traga paz, calmaria, porque isso te dá uma segurança, né? Nossa, ela brigava tanto comigo, né? Porque eu sempre fui muito, desde pequena, eu sou muito agitada. E ela, por que você tá fazendo tudo tão rápido? Nossa, é incrível o quanto o silêncio daquela mulher me despertou tantas coisas. Por isso, se é uma pessoa de fel, não vai ter nem o que doar para o outro, energeticamente falando, de pensamento, porque os nossos pensamentos têm uma força incrível. Aí eu vou dizer para você, é melhor você ficar sozinho mesmo na sua casa. Se você é uma pessoa que só tem amargor, feche-se na sua casa, é melhor, fica lá. Porque aí pelo menos você não vai acumular coisa ruim, né? Acumular como a nossa crença que é de que a gente é processo evolutivo. Então, se você está no mal, você está acumulando conta para pagar, então pelo menos você não vai acumular conta, porque você está ali, você não está fazendo mal para ninguém. Não fica no negativo. Está lá. Melhor. Mas vale a pena pensar nisso, né? Adoçar o olhar. A gente nem está falando aqui de adoçar relacionamento, adoce o olhar. Porque aí tudo flui, né? Exatamente. Aí tudo vai fluir melhor. Quando você começa a olhar, eu sempre falo, podia estar pior. Quando tem alguma coisa que tá, tipo, eu falo, que saco isso aqui, na hora, gente, na hora, porque estamos no processo de desenvolvimento. Na hora eu falo, não, para, poderia ser pior. Eu trabalhei com um diretor, né, fui secretária dele, e a frase que ele mais usava era, nada é tão ruim que não possa piorar. E ele era diretor de bolsa de valores. Como é que a pessoa pode trabalhar em investimento tendo essa ideia? Nada é tão ruim que não possa piorar. Ele trabalhava com capital marketing. Eu falo, chefe, é muito contraditório o que você diz, né? Porque tá ruim, tá, mas esse ruim eu controlo. Exatamente. Se ficar pior, eu não vou controlar. Exato. Então, a gente olha e fala, nossa, tá ruim, tá, mas eu consigo controlar? Consigo. Então, já deixou de ser tão ruim. Então, é como a gente olha para as coisas, como a gente enxerga as coisas. Outro dia eu fui buscar a Rô no metrô, e o carro, gente, para-brisa, tava chuviscandinho, e quando eu liguei o para-brisa do lado de cá, tudo bem, né, do passageiro. Mas do lado do motorista, rodava. E não fazia a menor limpeza do para-brisa. Eu olhei aquilo, aí quando a Rô entrou no carro, eu falei, Rô, dá uma olhada. E nós duas começamos a rir. Falei, Rô, podia ser pior. Poderia não ter carro para vir te buscar na chuva. Percebe? Então e a gente veio gargalhando do limpador de para-brisa que não estava funcionando. Percebe? Porque eu poderia ficar xingando. Ai, que saco, isso aqui era uma chuvinha, tá, gente? Nada
que eu estava enxergando normal. Mas percebe? Percebe que isso não é uma visão de Poliana, porque nós estávamos ali como hienas alienadas, aplaudindo um defeito do carro. Nós estávamos simplesmente dizendo que ele tinha mais potencialidade do que o simples defeito do. E é engraçadíssimo, né, a história, porque para ela estava limpo, para mim não, que estava dirigindo. Então, mas ela precisava mais que eu. Percebe? Estava na mão dela. E aí eu peguei e bati no como é que chama ali, no painel, console, no console, né, do carro, e fiz É. assim, mas gratidão por você estar funcionando, gratidão, ó pai, gratidão porque eu tenho um carro para buscar. Percebe? Isso é olhar a vida com mais doçura. Com mais doçura, porque aí tudo fica mais leve, fica mais fácil. Precisa consertar o limpador de para precisa consertar, tudo. É isso, né? Aí eu emendei com uma história de um ex-cunhado meu que foi me buscar na escola, né, no Gorete, com a minha irmã, e o para-brisa ali estava chovendo demais, e o para-brisa dele estava quebrado. Eles amarraram uma cordinha na ponta de cada um e eles iam puxando. Agora é você, agora é você. Vai. Eu lembro perfeitamente isso. Ela falava, vai, e puxava. Aí fala, isso é viver com sabedoria. É, não deixar. Não deixar a peteca cair. E não deixar um simples limpador de para-brisa acabar com o seu dia. Exatamente. E é isso. E o pior é que a gente se pega muitas vezes, né? Fazendo aí a metáfora do limpador de para-brisa. Muitas vezes a gente se pega entrando em crises por conta de um limpador de para-brisa. Gente, não dá, né? Não dá. Vamos. Agora a doçura ficou bom para mim. Viu? Agora entendi a doçura. Mas, enfim, é isso, gente. Vamos levar a vida de forma mais leve. Até para que as coisas que a gente deseja, para as coisas que a gente quer fazer na vida, para que elas venham. A gente fala tanto, né? Fala-se tanto, e a gente tem estudado bastante sobre a lei da atração. Permissão. Como é que eu vou atrair alguma coisa para minha vida se eu estou sempre amarga? Eu só vou atrair amargor, porque a gente atrai aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é. Então, se a gente é uma pessoa amarga, no sentido de tá tudo ruim, vou continuar tendo, tudo vai continuar muito ruim. Porque a gente vai ter olhos pro ruim, né? E você vai fortalecendo essa coisa. Presta atenção na sua vida. Todas as vezes que a gente atrai as coisas que a gente foca. Essa, para mim, é a chave. Então, se eu estou focando no amargor, eu vou receber amargor. Se eu estou focando na alegria, se eu estou focando na positividade, no sentido, não Poliana, né? Mas tem coisa boa vindo, é abundância. Gente, a gente precisa enxergar a abundância no mundo. A gente só enxerga a falta. Né? A abundância, poxa, a gente tem água encanada. Quantas pessoas não tem isso, né? As pessoas, a grande maioria das pessoas que vivem nas grandes cidades tem água encanada. No Brasil, a grande maioria das pessoas tem água encanada, a não ser que está lá pro sertão, lá, né? Mas olha nós, água quente, nesse frio que está fazendo aqui na parte sul, sudeste, né? Então, olha para isso, a gente não olha para essa abundância, porque como é tudo tão normal, água quente, né? O chuveiro, abrir a torneira, sair água. Olha quando falta água que tem seca aqui, que a gente sofre, aí fica contando a água que a gente vai usar, porque as represas estão com o nível lá embaixo. Agora, quando o nível está lá em cima, ninguém lembra que isso é abundância. Então, a gente está rodeado de abundância. Só que a gente está olhando para quê? Para a falta. E quando a gente olha para a abundância, olha o que a gente tem na vida. Doçura. Bora? Bora. Porque a gente fala muito. Com tanta doçura. É isso, gente. Antes de ir embora, não esqueçam de curtir este episódio, por favor. Nós estamos trabalhando aí há um bom tempo, eu acho que seria legal você curtir, até para que o YouTube comece, de repente, até monetizar a gente, né? Porque a gente precisa dessas trocas. Se vocês não trocarem com a gente,
A gente não tem monetização, nem que seja um pouquinho para poder Estudar, né, continuar continuar estudando. estudando. Ninguém, o nosso dinheiro vem daqui do nosso programa, né, da nossa metodologia, que é a Habilidade 360, mas seria interessante o YouTube monetizar, porque quando eu assisto os nossos episódios da minha página do YouTube, entra propaganda. Mas eu não recebo a gente não recebe aquela propaganda porque a gente ainda não tem seguidor suficiente. Número de horas eu acho que a gente já atingiu. Bateu muito. Mas a gente precisa de pelo menos 1000 seguidores para começar a monetizar, se eu não me engano. Tá? Doe então, um seguidor para a gente. Compartilha, para que a gente possa... nós estamos hoje com 549 seguidores. Se cada um de vocês chamar um amigo, a gente bate o 1000. Então ative o sininho para ser notificado todas as vezes que o novo episódio entrar no ar. E que eu acabei de falar, compartilhe com um amigo e fala para ele seguir as duas doidinhas. O que mais? Inscreva-se no canal, é importante que esse seu amigo se inscreva no canal. Comente sobre os episódios, sobre a nossa fala. E acreditem, é um trabalho absolutamente honesto, transparente, sem ensaio. Sem roteiro. Sem roteiro, com muito estudo. A gente só fala. É simplesmente o nosso olhar acerca da vida e a nossa vontade de agigantar pessoas por meio do autoconhecimento. Agigante-se de maneira bastante doce, tá bom? É isso. É isso. Então tá. Então a gente tá indo, a gente se vê quando? No próximo episódio. Tchau. Tchau. Palavrinhando, educação, porque aprender é sempre um novo começo.